Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês viram pelo título, estamos de volta com o vídeo de leituras do mês, dessa vez com as leituras de janeiro e fevereiro. Não foi de propósito juntar os dois, na realidade o meu plano era ter feito o de janeiro mais no começo, mas enfim, vida aconteceu e acabou que ficamos assim. Bom pessoal, como vocês talvez lembrem, ano passado eu não estava fazendo esse tipo de vídeo e foi bem gostoso não precisar formar uma opinião muito elaborada sobre todos os livros que eu li. E teve um aspecto muito legal, mas eu sei que muitos de vocês também sentiram falta desses vídeos, porque vocês me pediram e falaram comigo várias vezes. Então esse ano a gente vai chegar no meio termo em que eu não necessariamente vou falar sobre tudo que eu tô lendo. Quando eu não quiser falar sobre alguma coisa, eu não vou falar sobre essa alguma coisa. Eu acho que conseguimos ficar todos felizes desse jeito. Então algumas das minhas leituras, na verdade eu acho que hoje eu tô mostrando tudo que eu li nos últimos tempos, não tem nada aqui sobre o qual eu não quisesse falar, mas enfim, estou me abrindo essa possibilidade para as coisas ficarem mais sustentáveis. E vamos lá então, que como acabou juntando 2 meses, tem bastante coisa aqui. Bom, eu comecei o ano lendo o 1922, Cenas de um Ano Turbulento, do Nick Ransom. Saiu pela Astral Cultural, que eu acho que era uma editora que eu não conhecia antes, com tradução da Márcia Blasques. Esse aqui é um livro que eu peguei para ler porque eu fiz uma matéria sobre a semana de 22 e todos os centenários dessa década. Eu vou deixar o link ali embaixo, foi publicada no jornal Cândido. E eu tinha então um pouco de interesse em saber, né, em saber sobre o ano. E assim, este livro serviu aos propósitos que eu queria. Eu peguei algumas informações de coisas que aconteceram no ano, com certeza. Mas assim, eu não achei um livro nem um pouco imperdível. Por quê? Ele, primeiro de tudo, que ele é bem superficial. Então ele realmente é um panorama, mas os acontecimentos em si são bem superficiais. E tem um pouco essa... É muito uma visão anglófona do que aconteceu naquele ano, com alguns toques de acontecimentos internacionais, assim. Então essa também é outra coisa que me irrita, assim, do livro, porque isso não fica explícito em lugar nenhum, não é o que aconteceu no mundo anglófono nesse ano, mas acaba sendo, e na prática, né? Então não achei muito interessante isso. Eu acho que não é um livro que eu vou manter aqui em casa e, assim, como eu falei, né, a gente vai ter essa visão de coisas que aconteceram no ano e dá pra ter essa ideia de como foi um ano turbulento, né, mas ele não aprofunda em muita coisa e não sei se não é o tipo de coisa que também é fácil de achar na internet, então eu não diria que esse aqui é um livro muito imperdível, não. Bom, outro livro que eu li em janeiro foi o Menina, da Jéssica. A gente fez um conteúdo patrocinado para ela falar sobre o projeto que estava no Catarse e felizmente o projeto já foi finalizado com sucesso, então parabéns, Jéssica. Mas a entrevista é muito legal, uma entrevista com uma autora que está lançando seu primeiro livro e está passando por todo esse processo, então caso seja o caso de vocês, eu acho que é interessante o vídeo mesmo assim, porque ela conta coisas muito interessantes desse processo todo, então eu vou deixar o link ali embaixo caso vocês queiram dar uma olhadinha. Depois disso eu li 4 livros de não ficção sobre os quais eu já falei aqui no canal, eles têm um vídeo só pra eles aqui. Então eu não vou entrar muito em detalhe neles agora, já que, né, a gente já conversou sobre isso, mas vou mostrar pra vocês, caso vocês tenham interesse, deem uma olhadinha no vídeo também. O primeiro deles então foi A Trama da Vida, Como os Fungos Constroem o Mundo, do Merlin Sheldrake, muito interessante. Livro meio nerd, a gente fica meio tipo, você sabia que tem um fungo que não sei o que, não sei o que, não sei o que depois. Mas é muito interessante como ele cria uma visão bastante geral do que é e o que os fungos são capazes e também o que está se desenvolvendo em termos de pesquisa sobre os fungos. Recomendo bastante para quem gosta das leituras mais nerdzinhas, mais de ciência mesmo. Eu li o 10 Dias num Hospício, da Nelly Bly, um clássico do jornalismo, finalmente reeditado aqui. Aliás, pessoal, esse daqui, A Trama da Vida, saiu pela Ubu e pela Fósforo, em parceria com a tradução do Gilberto Stampa.
esqueci. E o da Nelly Bly saiu pela Fósforo também, com tradução da Ana Guadalupe. Esse aqui é um livro muito interessante, então ela é uma jornalista e ela vai passar um tempo, ela vai passar 10 dias num hospício para saber como era a vida lá e como que as pessoas viviam, como que era esse contexto, e escreve uma matéria sobre isso. É maravilhoso e é um texto que teve uma importância bastante grande na época de mudar a qualidade de vida dessas mulheres e tal. Isso é 1887, para vocês terem uma ideia, então já tem algum tempo e é um livro que eu recomendo bastante. Um pouco sobre a história do Brasil, tenho 14 Camelos para o Ceará, a história da primeira expedição científica brasileira, do Delmo Moreira, publicado pela Todavia. E esse daqui foi um livro também bastante interessante, um episódio histórico, né, brasileiro, de uma expedição científica brasileira. Inclusive, uma das pessoas envolvidas era o Gonçalves Dias e várias outras pessoas. E eles tentaram fazer essa expedição ali pelo Ceará, e para isso eles tentaram usar camelos que trouxeram. Assim, é uma coisa de bizarrice atrás de bizarrice, assim, e é uma história muito, muito, muito interessante, recomendo bastante também. E eu li também o videogame Pandemia, do João Varela, que saiu pela Elefante, que é uma coletânea de reportagens pensando sobre essa relação dos videogames com a pandemia. E achei muito legal, assim, eu não sei nada sobre videogames, eu não jogo videogames, nem nada, assim. Mas foi muito divertido conhecer esse mundo e, querendo ou não, é uma parte muito grande da nossa cultura. E, enfim, então eu gostei muito de aprender coisas e saber coisas. E é um livro que eu recomendo tanto para quem curte videogame e quer saber um pouco mais sobre o contexto, mas também para pessoas tipo como eu, que são meio leigas no tema, mas querem entender pelo menos o fenômeno cultural. Eu acho que esse aqui é um livrinho bem interessante. Bom, depois disso, fui pra minha fase Zambra. Esse aqui é um vídeo recente aqui no canal. Eu falei então sobre O Poeta Chileno, que foi um livro muito gostoso de ler, que me fez bastante companhia e que, enfim, foi maravilhoso. Então, eu vou deixar o link pro vídeo aqui também. A gente tem a história principalmente de um padrasto e o enteado, e eles construindo ali seus laços e depois se afastando de novo. E muita relação dessas pessoas com a literatura também, a relação dessas pessoas entre si, mas a relação delas com a literatura. E é muito gostoso. E pra gente que é leitor e gosta, é gostoso encontrar autores e coisas assim no livro, então recomendo bastante para saber mais detalhes. Eu falei bastante sobre o tipo de narrador também naquele vídeo, então se tiver interesse dá uma olhadinha. E eu li também alguns contos do Zambra que estão nesse livro aqui. Eu não li o livro inteiro, eu li só esse finzinho aqui. Esse aqui é o Ficção 2006-2014 do Alejandro Zambra, e ele reúne vários dos livros do Zambra que já tinham sido publicados em outras edições e que eu já li, né? Mas eu acabei lendo os contos, então, que eu não conhecia. Gostei bastante também, e falei um pouquinho sobre os contos no final do vídeo sobre o poeta chileno, caso vocês queiram saber mais. Bom, agora indo para uma escolha meio inusitada, eu li também O Meu Anjo da Guarda Tem Medo do Escuro, do Charles Simic, publicado pela Todavia, com tradução do Ricardo Riso, que também fez a seleção e o pós-fácil. E o Charles Simic é um escritor que nasceu em Belgrado, na Sérvia, e mora nos Estados Unidos já há bastante tempo. E o que aconteceu foi o seguinte, né, eu me mudei, daí eu tava encaixotando e desencaixotando, e eu acabei lendo um poema enfim, acabei pegando o livro pra ler, foi muito assim. Ele varia muito os poemas entre poemas mais descritivos de cenários, de espaço, e também poemas um pouquinho mais narrativos. E eu digo que foi bastante instável pra mim. Eu gostei muito de alguns poemas e não gostei de outros, assim, então foi curioso. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele traz muito esse mundo mais seco, mais bruto para poesia. Então, por exemplo, tem, acho que o primeiro poema se chama Arquitetura Penal. Escola, prisão, orfanato público, percorri seus corredores cinzentos, de pé nos cantos mais escuros, a cara contra a parede.
O assassino sentou-se na fileira da frente, uma ovelhinha louca, escreveu a data no quadro negro. O carrasco era meu melhor amigo, sempre de preto. Paredes fendidas, descascadas, grades em todas as janelas. Sequer uma lâmpada para o menino na solitária e o velho diretor punha os óculos. Naquele cômodo com seus poentes vermelhos, era a vez da eternidade falar, e nós ouvimos sem respirar, embora nossos corações fossem feitos de pedra. Então ele é muito, né, dessa realidade bruta e tal, o que é, assim, foi uma coisa que me chamou a atenção. E daí foi isso, né, a gente tem alguns poemas que eu gostei bastante, algumas que não tanto, então foi um poema bem estável. E eu vou terminar por aqui minha tentativa de falar de poesia antes que eu fale besteira demais. Depois disso, eu li o Alegro Pastel, do Life Hunt, publicado pela Bestiário, com tradução da Raquel Ribas Meneguso e do Michael Kaufmann. Esse aqui, então, é um livro super contemporâneo. O Life Hunt é um escritor alemão que nasceu em 83 e esse livro, se eu não me engano, foi publicado no original em 2020 ou talvez 2021 até, e a tradução é de 2021. É uma história de amor, muito bem escrita. Eu gosto muito da construção dos personagens e desses ambientes urbanos e de como ele insere internet, contatos, né, via internet na história. E, enfim, pessoas tentando se entender no mundo de hoje. Tem um quesinho de Zambra, de leve, tem um pouquinho de Sally Rooney. Então, pra quem acha que gosta desses escritores, esse aqui pode ser uma boa escolha, um bom livro. Eu ainda vou falar mais sobre esse livro em breve, então também não vou me aprofundar muito neste vídeo aqui. Outra leitura na qual eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, está sendo uma constante, né? É o Piranesi, da Susana Clark. Ele faz pouquíssimos dias que eu terminei, saiu pela Morro Branco com tradução a Essi Regina Candiani. E eu não vou falar muito sobre ele porque eu vou escrever uma resenha ainda que vai sair no Jornal Rascunho, então, né, não quero ficar muito repetitiva. Eu reli ano passado outro livro da Susana Clark, que é o Jonathan Strange e Mr. Norrell. Gostei muito daquela releitura e gostei desse livro aqui. Eu assumo que eu tinha visto muitos vídeos, muitas resenhas sobre esse livro e ele foi super bem elogiado, super bem falado pela crítica. E eu tava com expectativas talvez um pouco mais altas. E no fim eu gostei do livro, achei um livro muito bom, mas não sei se correspondeu às expectativas que eu tinha, que talvez não é culpa do livro, né, gente? Mas enfim, a gente também em breve fala mais sobre ele. E minha última leitura agora de fevereiro, então, foi o Sempre Susan, é uma memória da Susan Sontag, escrita pela Sigrid Nunes, essa edição está em inglês, publicada pela Riverhead Books. Esse livro é um livro que eu já sabia que existia fazia bastante tempo. E eu sabia que era da namorada do filho dela, da Susan Sontag. E isso sempre tinha me deixado com o nariz meio torcido, assim, de achar que era um livro meio caça-níquel, assim, né? De namorei um cara com uma mãe famosa, então vou escrever sobre isso e ganhar uma grana. Mas isso mudou bastante quando eu li um livro da Sigrid Nunes e gostei muito. Eu li o que... Ai, não tá aqui. O que está acontecendo, o que você acha que está acontecendo. Eu vou deixar a capinha dele aqui do lado e vou deixar o link pro vídeo também. E gostei muito da escrita dela e depois, bom, deve ter coisas interessantes aqui. E a verdade é que a relação da Sigrid Nunes começou com a Susan Sontag, ela começou a trabalhar para Susan Sontag, e depois de um tempo a Susan Sontag apresentou o filho, e daí que começou o namoro, e eles conviveram muito tempo os três. E, enfim, assim, é um relato bastante próximo e pessoal das partes boas e das partes ruins, e a Susan Sontag com certeza é uma dessas pessoas um tanto polêmicas e um tanto problemática em muitos aspectos. E eu achei que a Sigrid Nunes conseguiu lidar com isso muito bem, assim, com essa dicotomia, com essa coisa de como abordar essa intimidade de um jeito que
que não soasse muito barato ou muito sensacionalista ou algo assim. Eu achei que ela acertou a mão, assim, pelo menos pra mim. Diferente, por exemplo, da biografia do Moser ou outros textos sobre ela, eu achei que ela pesou melhor, assim, pra mim deu mais certo. Eles moraram um tempo os três juntos, então ela teve essa convivência próxima e tem esses cauzinhos, né, da intimidade, esses momentos assim que ela vai contando pra gente. E é interessante ver, como leitora de Susan Sontag, pra mim é interessante ver ela mais de perto, assim, né, uma convivência mais próxima, então foi muito legal. Gostei bastante e recomendo bastante também. Bom, pessoal, essas foram então minhas leituras de janeiro e fevereiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso já tenham lido alguma dessas coisas, avisem ali embaixo nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau!